lhe informou que não seriam enviadas 4 milhões de doses e sim 3, qual foi a justificativa? Por conta de uma regulamentação do país de origem que impedia o envio, né, a seguradora e a regulamentação impediam o envio de cargas superiores a 50 milhões de dólares. Ela, como é que é? O país de origem, Índia, impedia o envio... Posso ler para a senhora? Sim. O contrato contempla um embarque de 4 milhões de doses, porém, usaremos o primeiro embarque para realizar a validação da cadeia de transporte, o que é preconizado pela Anvisa. Entretanto, a seguradora e a regulamentação indiana não autorizam risco maior que 50 milhões de dólares, o que nos limita a 3 milhões de doses no primeiro embarque. Teremos o compromisso de compensar este volume no próximo embarque. E aí nós temos a cláusula 2.3 do contrato, que fala que, havendo necessidade de prorrogação ou antecipação no cronograma ou de quantitativo na respectiva parcela da entrega, caberá à contratada encaminhar ofício com embasamento técnico e as justificativas. Foram essas as justificativas aceitas pela senhora? Sim. Justamente porque havia um proibitivo no país de origem, é isso? Isso. A senhora recebeu por e-mail 3 invoices, certo? Que aí eles foram arrumando, em tese, refazendo esses invoices, era isso? A senhora não percebeu nenhuma incoerência daquelas como as apontadas pela senadora Simone Tebet? Não, no terceiro invoice? Não avaliei a invoice. A senhora, de acordo com a cláusula 11.4 11.3 do contrato, essa cláusula diz o seguinte: a contratante indicará um fiscal de contrato ou comissão que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução, conforme portaria número 78 de 2006 e circular, tarará, emitida pelo Gabinete da Secretaria Executiva, assim como artigos 67 e 73 da Lei 8666. Cláusula 11.4. O fiscal do contrato deverá manter permanente vigilância sobre a obrigação da contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições do termo de referência e, fundamentalmente, quanto à inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei 866, com suas alterações. Então, a senhora teve acesso ao contrato. A senhora sabe quem assina o contrato em nome da União? Em nome da União? É o diretor do Departamento de Logística. Como é o nome dele? Senhor Roberto Dias. A senhora sabe que a questão do pagamento não poderia incluir, ela está aqui no contrato, não poderia incluir frete nem tampouco seguro, correto? Correto. Após o terceiro invoice, a senhora autoriza aqui a senhora autoriza a continuidade do procedimento, certo? E aí a senhora coloca que aguardamos o envio da declaração de comprovação do item 2 informado abaixo. O que significa esse item 2? O item 2 é a declaração. A declaração do quê? A declaração que a empresa informou que encaminharia para comprovar que a Madison e a Bharat Biotech fazem parte da mesma companhia. Só era essa a pendência? Só. E aqui nós temos no terceiro invoice, que é considerado o invoice correto, a adição de frete no valor de R$ 862 mil, 862.362,02 centavos, e de seguro R$ 67.500, perfazendo um total de quase 46 milhões de dólares. Perdão, aqui tudo está em dólar. Isso aqui está de acordo com o contrato?
essas questões da invoice, essas questões de seguro e frete, são de competência da divisão de importação para fazer essa análise. Aqui diz que a senhora é responsável por toda a execução do contrato. Sim, mas E nesse aí- momento da importação, os documentos, os artefatos da importação são de competência da divisão de Mas a importação. senhora não analisa o contrato previamente, a senhora não participou das tratativas iniciais. Quando a senhora é nomeada, designada para fiscal, a senhora, qual que é o limite da sua competência? A senhora recebe depois o contrato já assinado e a senhora tem que analisar a execução. A execução é a entrega. A execução é a entrega. Mas como que a senhora autoriza a entrega ou não? A senhora não tem que comparar o contrato com o invoice, que na verdade é como uma... Quem é que deve fazer esse trabalho? A divisão de importação que tem que fazer. Gente, a burocracia nesse país é um negócio chocante. Porque eu trabalho até aqui. Aqui, ó, daqui, não me importa. Daqui para frente é problema do outro colega. Perfeito, senhora. Eu quero saber, a senhora disse o seguinte para o senador Zalci, que o seu colega Tiago falou algo sobre os valores. Quem é Tiago? Ele é assessor do departamento. Assessor de quem? Ele é assessor do núcleo de insumos dentro do departamento de imunização. Assessor do núcleo de insumos. E o que ele reportou? Núcleo de insumos, departamento de imunização, né? Sim, sim. O que foi que ele reportou? Acerca do preço, ele recomendou ao departamento de logística que se fizesse uma negociação do preço, uma vez que o preço estava acima dos demais contratos. Isso Qual foi na é o fase, preço médio ainda do- na fase pré-contratual. Então, o Tiago verificou que estava sendo contratado em valor acima da média dos demais contratos. A senhora Sim, está é o- acostumada a é o que lidar eu com tenho. contratos, porque a senhora é fiscal de 18 contratos, certo? Sim. Tá. Qual é o preço médio das vacinas? Não tenho como afirmar preço médio das vacinas. Você fala de Covid? De Covid. De Covid, teve uma variação. Eu sei que Pfizer foi $10. Posteriormente, teve um outro contrato com $12. De Covid, a senhora analisa quantos contratos? Fiscalizo. A senhora fiscaliza quantos? Covid são 4 contratos, se eu não me engano, 4 ou 5. 4 contratos de Covid. A senhora não tem certeza de quantos contratos a senhora fiscaliza? São 4? União Química. União Química, qual o valor? Butantan. Contratado. A União Química, eu não consigo me lembrar aqui dos valores da União Química. União Química. Butantan, a senhora lembra? Butantan, Qual o valor? eu não consigo me lembrar, senhora, dos valores. É Pfizer. muito complicado. Não são $10? O valor... Butantan e Não, Pfizer? Butantan não foi em dólares. Foi em reais. Quantos reais? Eu não consigo me lembrar do valor. A Pfizer. Porque eu lido com muitos contratos. Não, só de Covid. A Pfizer foi 10, isso eu tenho certeza. Pfizer, 10 $10. Isso. Aí a senhora também... Covaxin, qual é o outro? Janssen também Janssen. foi $10. Janssen é quanto? $10, foi igual a Pfizer. $10. Covaxin, aqui, $15, não é isso? Tá, e Esse contrato aí seu, Covaxin, esse de agora, quanto foi? $15. O Tiago alertou quem acerca do diferencial de O preço? departamento de logística. Ele alertou o departamento de logística, mas Quem é no- previamente ao fechamento do contrato, ele falou, ele Foi alertou? previamente a assinatura do contrato. Quem é o titular? Quem era o titular do Departamento de Logística? Departamento 15 de segundos. logística era o senhor Roberto Dias. O Eu Tiago... imagino que tenha sido. O eu não contrato consigo foi assinado por Eu não Roberto consigo Dias. afirmar quando ele reportou essa questão do preço ao departamento de logística. Se já era o senhor Roberto ou se foi antes da gestão dele. Eu não sei. Não, o te senhor Roberto foi afirmar. demitido semana passada. Então foi no período do senhor Roberto, então. Bom, senhora Regina, eu agradeço as informações. Lamento que nós estejamos nessa situação. É importante que, se a senhora
verificar qualquer questão em relação aos contratos, a senhora deve reportar ao seu superior, é uma obrigação do servidor público, reportar qualquer questão, porque isso aqui o dinheiro não é nosso, isso aqui é recurso público, é o dinheiro do suor dos brasileiros. Então, nos preocupa. Nós sabemos que é muito difícil controlar, são em torno de 600 mil funcionários públicos federais, são 22 ministérios, é muita gente, e não dá para um presidente da República colocar a mão no fogo por toda essa gente. Então, se a senhora realmente está aí, aparentemente, tenho certeza que a senhora está com a maior boa-fé, a senhora tem algo para dizer, peço que a senhora deite no seu travesseiro e, se resolver, dizer, porque o país não pode ficar à mercê de situações como essa e muito menos os gestores pagarem por erros dos outros escalões. O que nós queremos aqui é dar uma resposta para a população brasileira e eu vou terminar mandando um abraço para minha amiga Juliana Mendonça de Faria, os seus pais, Eda e Maurício. Nós perdemos o irmão dela no sábado, meu amigo Luiz Maurício Mendonça de Faria. Estamos de luto, não conseguimos, senadora, contar mais nos dedos das mãos o número de pessoas conhecidas que se foram. E para que as pessoas fiquem alerta, estamos avançando na vacinação e a diminuição do número de mortes e de infectados tem diminuído. Isso significa que a vacina está adiantando de alguma forma. Então, que possamos ser responsáveis e cuidar uns dos outros. Muito obrigada. Senadora Lisiane, só um minuto, se Vossa Excelência me permite. É que a senadora Soraya, eu acho que extraiu informação muito importante do nosso depoente sobre o senhor Tiago e o senhor Roberto Dias. A senhora informou que o senhor Tiago verificou uma alteração de preço no contrato e comunicou o senhor Roberto Dias sobre isso. Perfeito? Não sei se foi alteração de preço. Ele verificou que o preço estava acima do que foi praticado nos outros do que era praticado pelas outras. Isso. Perfeitamente. A senhora sabe dizer em que momento o senhor Tiago se reportou ao senhor Roberto Dias sobre isso? Foi ainda na fase pré-contratual, antes da assinatura. Isso aí seria quando? Não sei precisar a data. Depois de 1º de janeiro de 2021, antes? Não sei precisar a data. Foi depois que iniciou toda a tratativa de contratação. Está dentro dos autos do processo, inclusive, essa manifestação. Perfeito. Então, essa informação nova, eu queria cumprimentar a senadora Soraya por ter extraído, ter requerido essa informação de Vossa Senhoria. Eu acho que é uma contribuição importante. Houve um alerta sobre a alteração, ou enfim, sobre a média de preço em relação dessa vacina em relação às outras vacinas. Por fim, só uma última questão. A empresa importadora da vacina é da Índia. A vacina importada vem da Índia. A Madison é de Singapura. Não lhe chamou a atenção isso? Não, senhor. A senhora considerou isso perfeitamente normal? Não considerei normal. Eu não me atentei a essa questão. Porque não era de sua competência, segundo a senhora afirma. Seria competência da divisão de importação, perfeito? Sim, senhor. Sim, senhor. Quem seria o responsável por isso? A divisão de importação, o senhor Luiz Ricardo. Seria responsável por isso, em tese, pelo invoice. Verificar a conformidade da invoice. Perfeito. A senhora, em momento algum, teria a responsabilidade, então, de checar essa distorção? Não, senhor. Muito obrigada, senador. Vamos agora aqui à senadora Zenaide Maia, que é a última senadora a participar hoje dessa oitiva. Senadora Zenaide, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eu estou persistente, né? Eu queria aqui fazer umas perguntas à senhora Regina. O seguinte, a empresa, pelo que eu vi aqui o dia todo, a senhora disse que a empresa avaliou que só poderia enviar 3 milhões de doses e que o restante, 1 milhão, seria enviado na próxima remessa. A pergunta é, como seria realizado o envio da próxima remessa de 4 milhões
mais 1 milhão se a empresa não apresenta condições logísticas de transportar esse montante como foi alegado. Isso é a primeira pergunta. O que é que a senhora me diz disso? Que Vossa Senhoria me diz disso, senhora Regina? A justificativa trazida pela empresa para não embarcar os 4 milhões, nesse momento aqui, foi colocado por conta de realizar a validação da cadeia de transporte. Então, seria apenas no primeiro embarque da vacina. Os demais embarques não teriam essa limitação. Portanto, eu poderia acumular, sim, esse 1 milhão juntamente com a segunda parcela. O contrato, nesse caso, não mostraria que o contrato teria um erro persistente, porque já que foi mudado o número de vacinas que seriam trazidas inicialmente, a senhora não identificou esse gargalo como um problema para a continuação desse contrato? Não, isso não foi considerado um gargalo. Outra pergunta. Me diga uma coisa. As outras vacinas compradas pelo Ministério da Saúde, quem assinou o contrato foi o senhor Roberto Dias? Eu estou perguntando, porque se não foi, quem delegou essa competência ao senhor Roberto Dias? Eu acredito que esses contratos de compra de vacina de milhões, normalmente quem assina o contrato depois de passar pela senhora que era fiscal, pelo departamento de importação, como diz a senhora, geralmente é o secretário executivo. Mas eu queria perguntar, os contratos das outras vacinas, da compra de vacina, quem assinou foi o diretor de logística também, o senhor Roberto Dias, ou só a Covaxin? Todo e qualquer contrato dentro do Ministério, pelo regimento interno do órgão, é assinado pelo diretor do Departamento de Logística. Certo. Agora, uma coisa que eu quero dizer aqui, senhora presidente, senhores senadores, esse governo se mostra numa irresponsabilidade muito grande, porque quem vem aqui nunca assume a responsabilidade. A maioria que vem aqui falar sobre o atraso na compra de vacina, todos afirmam que a responsabilidade é dos outros. Por exemplo, eu vi aqui a senhora dizer que tinha autonomia, mas eu acho que a senhora só tinha autonomia para não ser responsável por nada que esteja acontecendo desse contrato. A senhora uma hora disse que era o Departamento de Informação, depois a senhora disse que isso era responsabilidade do Departamento de Logística. E a senhora, na verdade, era fiscal de execução do contrato, acompanhar a entrega e sugestões. O que eu queria deixar claro aqui para o povo brasileiro é o seguinte: não tinha lógica o contrato. A pergunta que eu vou fazer: a senhora nunca questionou o fato de se estar comprando Covaxin, uma vacina que ainda não estava autorizada pela Anvisa, quando o próprio Ministério da Saúde e o governo dizia que não tinha comprado a Coronavac antes porque ainda não tinha autorização da Anvisa? A senhora nunca questionou isso? A contratação de milhões, primeiro veio superfaturado, depois uma logística que não podia entregar? Eu não tenho como julgar uma questão dessa natureza, porque eu sou fiscal. Eu apenas tenho que aceitar a tarefa que me foi conferida. Eu não tenho como julgar. A senhora, como servidora do Ministério da Saúde, Vossa Senhoria Regina, afirmou à CPI que foi nomeada em março, mas que o contrato de compra da Covaxin havia sido assinado em fevereiro. Ou seja, o contrato de compra foi assinado sem passar pela fiscal de contrato. A fiscal só atua após a assinatura. Quando a senhora não estava na fiscalização? A fiscal do contrato, ela só atua após a assinatura do contrato e após indicado em portaria. Certo, mas a senhora não detectou nenhum erro nisso, porque eu queria dizer o seguinte: a verdade é que esse contrato tinha erros e a senhora, como fiscal, teria que responder, porque senão o governo não tinha cancelado. Certo? Outra coisa que mostrou, a senhora não assinou o contrato porque não estava presente, e na hora que se falou
sobre esse relatório, a senhora disse que não assinou o relatório porque estava de férias. Então, esse jogo de empurra que a gente vê aqui, enquanto se discute isso aqui, não tenha dúvida que nós já temos mais de 522 mil óbitos, gente. Então, quando eu vejo aqui, muitas vezes, senhora Regina, acho que a senhora fazia parte dessas compras, acho não, está aprovado aqui, a senhora, quando foi contratada, era como fiscal de execução de um contrato. E a senhora tinha o direito, que eu perguntaria, por que o diretor de importação, o departamento de importação não assinou o contrato e encaminhou para a senhora e a senhora autorizou continuar com o contrato? Eu não autorizei, senhora. A senhora realmente, a autonomia que a senhora mostrou aqui, a população, imagino que a gente aqui tem dificuldade de entender isso aí, que é um jogo de empurra. E o que eu queria dizer aqui, que eu ouço muito, senhora presidente, é que a CPI foi criada só para desgastar o governo federal. Não é isso. O governo federal, ele se desgasta porque ele defende a morte. Está aí os óbitos. Essa CPI foi contratada, foi aberta, nós abrimos essa CPI, e pela quantidade de brasileiros que estão morrendo, a maioria de morte evitável. Por isso que a gente está aqui ouvindo hoje. Cada dia sem a vacina, é muita gente que morre. Então, além de morte, ou seja, defendendo a morte, eu não acredito, e como a senhora, com todo o respeito como servidora pública, a senhora não pode só jogar a responsabilidade pelos outros, porque fiscal de algo, e como eu vi a sua portaria, a senhora era responsável, sim. Então, essa CPI, graças a Deus, está mostrando ao povo brasileiro por que tanto óbito, por que tanta morte que poderiam ser evitadas. Obrigada, senhora presidente. Muito obrigada, senadora Zenaide Maia. Acerca dos prints do celular da nossa ouvida hoje, né, da nossa depoente, na verdade, o advogado nos informou que já pegou o e-mail e que estará encaminhando aí os prints ao e-mail da CPI. Isso, os prints e o relatório. Os prints e o relatório que ela fez e que foi fruto aqui de debate durante todo esse período aqui desta comissão. Tem mais alguma coisa? É só para mostrar aqui que tudo está no recibo, né? Solicitou já. Tá. Então, já foi feita aqui a entrega e a comprovação desse compromisso, né, em relação ao encaminhamento dos relatórios que foi solicitado aí pela senadora Soraya Tronic, e também os prints de todas as conversas entre Vossa Excelência e quaisquer representantes da empresa Precisa. Não sei, eu estou ainda falta mais alguma coisa, acho que não, né? Esse documento aqui já foi lido, né? Já, ele já foi suspenso. Já foi deferido esse aqui. Tá. Eu queria agradecer a presença, na verdade, de todos aqui presentes, aos senadores, a presença da Regina, do seu advogado, e, portanto, nada mais... Não, antes, porém, nós temos a votação da ata, não é? Me perdoe aqui, havendo o número regimental, coloco em votação a ata da 30ª reunião solicitando a dispensa de sua leitura. Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Portanto, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada amanhã às 9 horas da manhã para ouvirmos o senhor Roberto Ferreira Dias. Declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde. São 5 horas e 10 minutos dessa terça-feira e este é o Senado Notícias.